Que é o Vitor, naquele momento ali, nosso elenco já estava bem entrosado. Melhor que Romário e Bebeto. Melhor que Neymar, Messi e Suárez. Ronaldo Rivaldo. Ronaldo Rivaldo. Dentro a essência do joguismo estava nascendo ali. Comuniquismo esportivo. Exato, do comuniquismo. E o comuniquismo que foi além do esportivo, porque já fizemos um projeto juntos, né, Kelvito? Exatamente. Algum tempo depois do projeto da Copa do Mundo, a gente teve um projeto de entrevistas com algumas personalidades da cidade de Toledo, onde, para quem ainda não sabe, nós moramos. A maioria já sabe, mas para quem ainda é desavisado no A canal, audiência rotativa a cidade nativa do Hora do Jogo, a gente fez o podcast Tô no Pod, também lá na casa, no Toledo News. Entrevistamos algumas personalidades da cidade de Toledo e criou um entrosamento para entrevistas. A gente entrevistou muita gente legal ali. Mauro Piscine, Isaac, Edna Nunes, o Joel, professor de italiano, historiador, Dom Anuar. Teve algumas entrevistas muito legais que a gente fez em dupla e que ajudou a criar uma conexão ainda maior e a plantar a sementinha para o HDJ Futebol Clube. E por que a gente está falando isso? Por que a gente ocasionalmente lembrou que a gente fazia entrevistas? Porque a gente vai trazer entrevistas aqui para o nosso HDJ Futebol Clube, dentro de alguns desses episódios que a gente já contou para vocês, que são as segundas e às 21 horas. Então, terão entrevistas também. Ainda não vamos revelar os convidados, porque também é demais, né, Kelvito? Não dá para dar tanto spoiler assim, não. Mas alguns dos episódios serão com entrevistas, com algumas personalidades ali, algumas pessoas do entretenimento esportivo, do mundo esportivo. Então, não percam, porque vai ter entrevista também, a dupla voltando à essência do Tono Pod também, com entrevistas para vocês. E falar pra galera, né? Se eles querem isso, pode começar. Ó, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e manda pros parça. Exato, manda pro coleguinho, pro amigo, pro familiar, pro inimigo, faz uma coisa boa pro inimigo, manda os Exato. vídeos do HDJ Futebol Clube, porque ajuda demais a gente. Manda pra mulher, pra ex, pra amante, manda pra todo mundo. O importante é espalhar a palavra. E já aproveita e já deixa aqui nos comentários quem vocês gostariam que fosse entrevistado por nós. Exato. Eu pensei que aquela gatinha que você só curte ali no Instagram, mas que você não tem coragem de puxar papo, manda um vídeo do HDJ Futebol Clube. Olha que legal. E vou aproveitar agora para ajudar. Fala em preparar nesse exato momento, marca a minutagem. E aí, gatinha, quero você. Exato. Já ajudando. É uma motivação para seguir nosso canal. É cupido também. Exato. Nosso canal ajuda até os corações a se movimentarem dessa nação brasileira. Exatamente. Aí, meu povo, partiu pro vídeo. Copeirinhos e copeirinhas de Toledo, está no ar mais uma edição do Toledo News na Copa, e dessa vez para falar da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, uma estreia muito boa, não é mesmo, Pedro? Olá, galera, copeirinhos e copeirinhas, e começamos um vídeo muito felizes com a vitória brasileira. Grande atuação da seleção brasileira. Vamos começar falando um pouquinho do jogo, depois a gente analisa toda a primeira rodada, ali os grupos, como que está a situação de cada grupo. Mas vamos falar do Brasil primeiro. Uma atuação, um primeiro tempo difícil, né, Pedro? Acho que a seleção teve dificuldades, principalmente nos primeiros 15, 20 minutos. A seleção da Sérvia encaixou muito bem a marcação, estava muito bem, muito forte fisicamente e dificultou o jogo do Brasil. E também teve essa questão da ansiedade, que é algo normal numa estreia de Copa do Mundo, mesmo com uma seleção brasileira. No segundo tempo, a gente viu uma Sérvia que cansou e por isso abriu bastante espaços, e as estrelas do Brasil, vamos dizer, se aliaram e resolveram conspirar tudo a favor. Os grandes jogadores que a gente esperava que resolvessem de fato o jogo para o Brasil acabaram resolvendo. Neymar tem um segundo tempo muito bom, Vinícius Júnior tem um segundo tempo muito bom, e Richarlison brilhou com 2 gols. O Rafinha foi um jogador que
teve alguns erros individuais no primeiro tempo, cresceu muito na segunda etapa. Os meias apareceram bem também, o Casemiro chegando, criando finalizações, o Alexandro, que é um lateral mais defensivo, apareceu bem ofensivamente também. A seleção como um todo cresceu, e para mim foi um segundo tempo quase brilhante. Porque se a gente for analisar as finalizações, por exemplo, o Brasil finalizou 22 vezes no jogo, 18 no segundo tempo. Então foi um segundo tempo muito criativo, de um domínio muito grande, onde a seleção impôs muita dificuldade à Sérvia e poderia ter feito 3 ou 4 gols ali tranquilamente. Então uma estreia para se empolgar. É uma estreia muito que gera bastante otimismo na gente, apesar da questão das lesões que preocupam um pouco, mas a gente viu um time que jogou muito bem, soube criar espaços quando a Sérvia dificultou muito o jogo, principalmente na questão física. E a gente precisa falar do principal nome da seleção nesse primeiro jogo, e para mim o principal nome da rodada, que é o Pombo Richarlison. Exatamente. Fez uma partida extraordinária, brigando com os zagueiros, segurando bola e, o melhor, fazendo os 2 gols. O primeiro, oportunismo de centroavante, um gol típico de centroavante, e um segundo gol ali que foi genial, ali, um voleio incrível. Um segundo gol que a gente pode até botar na listinha do Puskás. Para mim, igual a gente tava brincando no off, para mim é jogador da rodada e gol da rodada já Foi um gol definido, né? incrível. A gente, inclusive, estava assistindo a partida aí num dos parceiros nossos, que é a Ravenna Beach Tennis. Bastante gente lá acompanhando a partida e todos ficaram abismados com o gol. Foi um golaço e, assim, atuação incrível do Richarlison, começando a Copa com o pé direito. Mas vamos agora projetar os grupos, Pedro. A gente falou aqui um pouquinho da seleção brasileira. Vamos começar pelo grupo G, que é o grupo do Brasil, depois a gente segue a partir do grupo A e vamos até o final. Mas falando aí do grupo do Brasil, vitória do Brasil, 2-0 sobre a Sérvia, no que parece ser o adversário mais difícil desse grupo, né? Para mim foi o jogo dos melhores times do grupo. De fato, para mim a tendência é que Brasil e Sérvia de fato avancem. Suíça e Camarões fizeram um jogo bem ruim, um jogo ali que entregou pouco para quem quer estar nas oitavas de final. Então, Suíça e Camarões podem em algum momento ali tirar ponto ou até surpreender? Podem, mas a tendência é que não e que o Brasil siga ali fazendo seus 9 pontos na rodada e a Sérvia, que perdeu o primeiro jogo, acabe, vamos dizer, confirmando uma classificação ali em segundo do grupo, ganhando os 2 jogos restantes. Ainda falando sobre o Brasil, falando sobre esse grupo, uma questão que preocupa a gente é as lesões do Danilo e principalmente do Neymar. Os dois saíram machucados da partida, a gente ainda não tem uma análise mais profunda do que realmente sofreram, então são questões a serem analisadas a partir de agora. Acredito que para a primeira fase não vai influenciar tanto, mas a partir das oitavas pode ser um problemão. Sem dúvida, a questão do Neymar é ver se está disponível para os próximos jogos, em que condição. Danilo, frente ao Daniel Alves, tem uma alteração considerável. Então, a gente tem que ver como esse time vai se desenhar tendo os 2 jogadores disponíveis, tendo apenas um ou não tendo nenhum. Mas isso é uma questão que o tempo vai dizer e principalmente os exames vão dizer para a gente. Na questão do Neymar, o médico da seleção brasileira, o Rodrigo Glasmar, ele trouxe há pouco a notícia de que o Neymar teve uma entorse. A gente não sabe qual o grau dessa entorse, qual o grau dessa lesão. Ele falou que o local está muito inchado e precisa desinchar para fazer um exame mais detalhado, saber qual a situação nesse sentido. Então, é um problema e a gente vai ter que achar se o Neymar eventualmente desfalcar a seleção em algum jogo, como vai substituir essa peça. Se vai colocar o Rodrigo como meia, uma função que ele já fez no Santos, no Real Madrid, vai trazer o Paquetá para essa função, vai colocar o Everton Ribeiro, que já fez isso no Flamengo, no Coritiba, no Cruzeiro. Então, tem algumas opções ali, mas que mudam um pouco a característica do time. E na questão do Daniel Alves para o Danilo, muda mais ainda. É você substituir um jogador que tem um jogo muito mais de meio campista, o Daniel Alves avança e deixa, vamos dizer, pro volante ou pro lateral esquerdo terem mais esse trabalho de marcação. Ele é um cara que avança bastante, bem agudo, frente ao Danilo, que é um jogador de, até pela idade, consegue ter bastante mais movimentação. E também não estaria descartado ele manter o time
com o mesmo estilo e optando com o Militão sendo lateral, que é uma função que ele faz no Real Madrid e já sabe fazer muito bem e em alguns momentos pontuais já fez no Real Madrid. Segurando talvez o Militão, ele jogando como um lateral direito, quase um zagueiro pela direita, talvez liberando um pouco mais o Alexandre. São alternativas que que o Tite vai ter que pensar para a equipe caso Neymar e Danilo sejam desfalques para os próximos jogos. Mas vamos falar agora dos outros grupos, começando pelo grupo A, Pedro. Para mim, o grupo A foi também um caso onde as duas principais seleções já se enfrentaram na primeira rodada. Senegal acabou perdendo para a seleção holandesa, mas com um grande nível de jogo. Então, eu até imagino que Senegal vai vencer o Equador e vai vencer o Catar, vai ser de fato o segundo do grupo. Holanda fez um jogo efetivo e um jogo de bom nível técnico. Então, aparentemente, a gente já tem aí os dois que vão avançar. Qatar foi um jogo que, para ser ruim, tem que melhorar bastante. E o Equador só ganhou porque é o Qatar. A gente até esperava que o Qatar fosse uma equipe ruim, uma equipe mais fraca, mas foi muito mais fraca do que nós esperávamos. Vai ser uma atuação bem aquém. O Equador dominou completamente, criou várias situações. E olha que o Equador não é uma equipe tão criativa, é uma equipe conhecida mais pelo setor defensivo e venceu com tranquilidade. Até se tivesse forçado mais, poderia ter feito um placar superior. Mas vamos para o grupo B, que é um grupo que, assim como o grupo A, já vai ter a segunda rodada nesta sexta-feira. Um grupo com Inglaterra, Estados Unidos, País de Gales e Irã. O que você viu dessa primeira rodada? Para mim, o grupo se definiu, até queimando a minha língua, que é Inglaterra e o resto. A Inglaterra sobrou no seu primeiro jogo, teve bastante dificuldades ali, algumas defensivas, abriu muitos espaços frente à seleção iraniana, mas ganhou bem e deve ser a primeira do grupo. E ali temos Gales e Estados Unidos fizeram um jogo bem pobre, uma Copa do Mundo, e o Irã que não está, não está descartado a possibilidade do Irã ser o segundo do grupo, porque analisando o nível da Inglaterra fez um bom jogo. Então a tendência é que cresça para enfrentar Gales e Estados Unidos. Eu acho que o Irã, apesar dessa goleada, é uma equipe que pode jogar de igual para igual contra os Estados Unidos, contra Gales e, inclusive, vencê-las para buscar essa vaga. O que ficou demonstrado é que a Inglaterra está bem, pelo menos no primeiro jogo foi bem, uma das melhores aí dessa primeira rodada e parece ser muito distante dos outros nesse grupo, caminhando a passos largos para ser a primeira colocada. Agora vamos para o grupo C, onde aconteceu uma coisa meio triste, né? Foi a Argentina, muita gente esperava que ela iniciasse a competição com um jogo mais fácil, ali com uma goleada para cima da Arábia Saudita e perdeu. A situação da Argentina se complica demais, até o que eu lembrou isso muito, que a Argentina tem dificuldade matemática agora, porque vai ter jogos difíceis e jogos vitais. Então, a situação da Argentina complicou. A Arábia Saudita não sei se vai continuar mantendo o mesmo nível de entrega, vai conseguir tirar pontos também dos outros do grupo e ir para uma oitava de final. México e Polônia. Polônia, de fato, para mim foi a que menos entregou do grupo. Foi um jogo, era jogar pro Lewandowski e esperar um milagre. Lewandowski, na única chance que teve, perdeu. Foi o pênalti defendido pelo glorioso Ochoa, o homem das Copas. E o México fez um grande jogo e talvez ele pecou na finalização, porque faltou aquele camisa 9 definidor, deixou o Jimenez no banco. Faltou ali uma questãozinha assim pro México, teve posse de bola, teve volume, mas não teve finalização. Faltou algo ali no último passe, talvez um jogador mais agudo ali no meio campo. Faltou a pimenta. Um finalizador, faltou essa pimenta mexicana. Mas é um grupo que vai ficando interessante já, vida ou morte para a Argentina, sábado, 16 horas contra o México. Um empate trágico, ainda provavelmente vai ter chance de se classificar, mas fica numa situação terrível e a derrota já vai para casa. Vamos para o grupo D agora, Pedro. Outro grupo que tinha ali duas seleções mais fortes, França e Dinamarca. Uma delas confirmou o favoritismo na primeira rodada, que foi a França. A outra, que é a Dinamarca, acabou decepcionando. O empate e o mau jogo da Dinamarca deixou a Austrália ainda viva. Apesar da Austrália ter mostrado que não tem tanta qualidade, mas numa dessa, é o mesmo caso da Arábia Saudita, pode ali acabar surpreendendo. França confirmou o favoritismo, apesar de um jogo que começa mal, mas
acabar se recuperando dentro do jogo e entregando um bom desempenho. Então é um grupo que para mim ainda está aberto. É a mesma situação da Inglaterra. É França no grupo e o restante brigando pela segunda vaga. A França, eu achei que teve alguns problemas defensivos, cedeu muito à Austrália, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, conseguiu dominar o jogo, encurralou a Austrália e recuperou a bola rápido, assim como quando perdia, mas teve esses probleminhas defensivos. O que eu gostei da França foi a parte ofensiva. Criou muito, teve várias chances, teve volume, teve ali momentos de um futebol muito bom. Então, uma equipe que enfrentou uma adversária fraca, mas fez o que tinha que fazer e demonstra que é a força desse grupo. A Austrália pode brigar ali com a Tunísia, a Tunísia mostrou também até para a Austrália que se fechar bem pode dificultar a vida da Dinamarca, que enfrenta a França agora, então se colocou numa situação complicada, então é um grupo que pode ter ali suas dificuldades. Nós vamos falar do grupo E agora, que também aconteceu uma coisa chatinha, né? A Alemanha perdendo nessa estreia, com uma situação um pouco diferente da Argentina. A Alemanha jogou bem, criou muito, mas faltou efetividade ali na hora de concluir, na hora de decidir e teve problemas defensivos graves. O que a gente brincou até da Alemanha é que a Alemanha é o aluno que fez a prova boa e errou na hora de passar o gabarito. A Alemanha fazia um jogo muito bom, um jogo sólido, aí peca em 2 momentos decisivos que saem os 2 gols da seleção japonesa. Então, a Alemanha não é terra arrasada, longe disso, então pode vir a se recuperar nos próximos jogos. Geração japonesa realmente surpreendeu, fez um grande jogo ali, a gente pode falar, pô, bacana, e Espanha foi um verdadeiro atropelo frente à Costa Rica, que de fato é a pior seleção do grupo. Foi até constrangedor ali a questão da Espanha contra a Costa Rica, não teve finalização alguma no jogo. A Espanha com 82% de posse de bola, um domínio acachapante. Você pode falar, é a Costa Rica, mas dominou completamente, fez um jogo incrível e mostra que é uma seleção que pode chegar e tem muita força. E a gente já tem no domingo, 16 horas, um jogo decisivo, Espanha e Alemanha. Se a Alemanha perder, provavelmente vai ser eliminada. Então, uma situação grave que a Alemanha se colocou ali. Até 2 porque Copas seguidas? é uma situação enrascada. Acho que a Alemanha pode vencer a Espanha, um resultado normal, assim como a Espanha vencer a Alemanha ou a gente ter um empate. A Alemanha também é muito favorita contra a Costa Rica. O problema é que o Japão deve vencer a Costa Rica se a gente levar em consideração o que vimos na primeira rodada. Então a situação da Alemanha no grupo fica complicada, porque perdeu um jogo que não podia se dar ao luxo de perder. Agora vamos para o grupo F, Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Acho que esse grupo foi um grupo que talvez tenha tido o pior jogo da Copa até aqui. Esse é um grupo onde todo mundo tá vivo. Bélgica venceu, mas venceu não jogando o seu melhor futebol. Canadá surpreendeu bastante, jogou positivamente. Marrocos tá na briga. É nítido que tá na briga. Conseguiu um ponto de uma seleção que a gente esperava que Marrocos não conseguisse, que fosse derrotado. Então somou um ponto e tirou 2 pontos da Croácia, que é um concorrente direto. E a Croácia, que assustadoramente é o pior desempenho do grupo. Jogou muito mal, uma atuação ali fraca da Croácia. Até teve posse de bola, mas uma posse de bola muito lenta, muito improdutiva, não acelerou o jogo em nenhum momento. Não se impôs para cima do Marrocos, que é uma equipe organizada, ok, tem alguns bons nomes, como Hakimi, Ziyech, mas a Croácia é superior, a gente esperava mais dessa equipe, o que acabou não ocorrendo nesse jogo. É um grupo que vai ter no domingo Canadá e Croácia, e o confronto entre Bélgica e Marrocos. Se a Bélgica continuar jogando mal, pode ter dificuldades contra o Marrocos, que tem uma defesa muito forte. Se a Croácia jogar um futebol fraco, como jogou contra o Marrocos, pode ter dificuldade até perder para o Canadá. Então, um grupo que tem ainda Croácia e Bélgica como favoritas, mas tem que abrir o olho. Ia ser maravilhoso esse grupo acabar com os 2 europeus eliminados. Seria ali bom para o Brasil, para quem está ali pensando no título, né? Facilitaria de alguma forma. Mas vamos para o grupo H agora, Pedro? Grupo H é um grupo que
de muitas surpresas também. Coreia do Sul teve dominância frente ao Uruguai, que a gente não imaginava, mesmo com o som não estando em seu melhor futebol. O Uruguai fazendo uma competição forte com com a Croácia para ver quem jogou pior. O Uruguai entregando muito pouco do que a gente imaginava da seleção uruguaia. Gana fazendo um grande jogo, não venceu Portugal pelo detalhe. E Portugal, vamos dizer, sofreu demais defensivamente, talvez seja a resposta do que a gente falou no último vídeo do porquê que Portugal não joga de uma forma mais ofensiva, talvez a confiança da defesa não esteja em dia, o acerto da defesa, apesar de bons nomes. E Portugal, vamos dizer, pontuou, fez os 3 gols lá e acabou levando os 3 pontos, mas sofreu 2 gols. Preocupante. A defesa de Portugal deixou a desejar hoje. Acho que a equipe fez um primeiro tempo onde tentou se impor, mas um primeiro tempo ruim. A equipe sentiu ali talvez o nervosismo da estreia, alguns nomes ali errando muito na decisão, um jogo um pouco lento na primeira etapa. Na segunda etapa também vinha com dificuldade, achou um pênalti, Cristiano Ronaldo fez o gol, depois sofreu um empate e Gana se assanhou a partir do empate. Aí Portugal teve mais espaço para jogar, fez mais ali 2 gols com o João Félix, com o Rafael Leão e parecia que caminharia para uma goleada, mas no final o Gana faz um gol e ensaia uma pressão ali, quase empata o jogo. Então, um jogo duro para Portugal que parece ser a força desse grupo, mas tem que tomar cuidado contra o Uruguai na próxima rodada e também, por que não, contra a Coreia do Sul, que mostrou pelo menos um bom nível defensivo contra o Uruguai. Já o Uruguai eu achei que ficou sendo à vontade. Faltou técnica, faltou um bom dia dos principais nomes, faltou imposição em alguns momentos, então uma atuação bem abaixo do Uruguai. Essa questão até. O que diferencia, eu até brinquei Croácia e Uruguai, o que diferencia de Uruguai e Croácia é a vontade. O Uruguai a gente viu um time que não jogou bem, mas com muito esforço. A Croácia era um time apático, talvez no nível da Dinamarca de. Foram dois times blasé em resultados que não poderiam acontecer para elas. Seguem como favoritas para a classificação? Seguem. Mas o empate foi um complicador muito grande para elas e isso pode ser uma situação difícil a partir de agora. Mas para encerrar o vídeo, Pedro, os destaques positivos dessa primeira rodada, as seleções que encantaram mais e que demonstraram que podem chegar longe, que podem brigar pelo título, que é pra gente ficar de olho. Uma favorita e uma zebra que me chamou muito a atenção. Primeiro, a favorita Holanda. De cara, a gente pode analisar que é a seleção que teve o primeiro confronto mais difícil das que venceram e venceu com autoridade. Apesar de Senegal fazer um grande jogo, mas fez algo com autoridade. Foi lá e venceu. E talvez o desempenho da surpresa seja, sem dúvida, o Japão, que ninguém imaginava que o Japão iria vencer a Alemanha e foi muito certeiro nas 2 oportunidades que teve. Eu vou com destaque para favoritas do Brasil. Acho que foi uma atuação muito boa, uma atuação assim muito relevante, principalmente no segundo tempo, e contra uma boa equipe da Sérvia, uma equipe que marcou muito bem e que também saiu pro jogo, acabou não fazendo o Brasil sofrer em questão de finalizações perigosas ou algo assim, mas teve volume ofensivo, dificultou a defesa brasileira ali com toque de bola, com aproximação da área, e o Brasil se comportou bem dessa forma e criou muito. Poderia até ter feito mais, então uma seleção que deu um recado muito grande. Uma seleção que é muito forte, a gente via como uma incógnita, talvez pela juventude, é a Espanha. Mas fez um jogo incrível contra a Costa Rica. Se aproveitou de um aniversário fácil para fazer saldo, para criar moral também, porque um 7-0 te dá moral. Então, uma equipe para a gente ficar de olho, que passando em primeiro, com o Brasil passando em primeiro, a gente pode ter esse encontro na fase de quartas de finais. Então, vou dar esses 2 destaques aí para a primeira rodada. Algum destaque a mais, Pedro? Negativo, falar um pouquinho da Croácia, que para mim é disparado o pior desempenho, e da Argentina, que se complicou e muito. Eu também coloco ali Argentina, Croácia, Alemanha mesmo jogando bem. A gente falou da Dinamarca, Uruguai, assim, foram equipes que deixaram bastante a desejar. Mas, galera, foi isso. A gente volta em breve com mais uma análise aí pós-rodada, com uma análise do pós-jogo do Brasil, para esse bate-papo legal aí sobre Copa do Mundo. Até breve. Até mais, galera.
Copeirinhos e copeirinhas de Toledo, está no ar mais uma edição do Toledo News na Copa. Eu sou o Kelvin Polasso. Eu sou o Pedro Vitor. E a gente chega para mais um debate aí sobre a Copa do Mundo, agora falando sobre a segunda rodada que terminou há pouco e com destaque para o jogo do Brasil contra a Suíça, né, Pedro? Gente, que jogo difícil. Parecia que a seleção suíça tinha invocado a muralha da China, não sei o que eles fizeram, mas de brincadeiras à parte, uma defesa suíça praticamente muito bem postada, com 5 na defesa, 4 no meio campo. O Brasil demorou muito para encontrar espaço, talvez encontrou ali naquela única chance que o Casemiro chutou, 1-0 sofrido. Foi um jogo duro, um jogo difícil para a seleção brasileira. No jogo contra a Sérvia já veio muito postada, mas até tentou ali atacar em alguns momentos, mais do que a Suíça tentou hoje. E o Brasil finalizou 22 vezes. Hoje foram apenas 13. E se a gente for contar chances claras, foram menos ainda do que em relação ao primeiro jogo. Então foi uma partida muito difícil, muito complicada. E o Tite também optou por um time mais conservador nessa partida, né? Com os problemas do Neymar e do Danilo, ele colocou o Militão na direita, um zagueiro que sobe pouco, e subiu pouco realmente hoje, ficou mais segurando. E colocou o Fred como segundo volante, o Paquetá como esse meio armador, algo que no meu modo de ver não deu certo. Esse estilo de jogo do Tite fez com que um time que costuma jogar num 4-4-2 ficasse parecendo um 3-5-2. O Militão fechava ali como um zagueiro, o Alexandro jogou a grande parte da partida quase como um meia, ali, se aproximando muito do ponta, e acabou virando quase um 3 zagueiros ali. É um time muito mais conservador para o que a gente espera do Tite e o que a gente espera da seleção brasileira. Mas a gente entende, pelas circunstâncias do jogo, você perder seus principais jogadores, você precisa fazer um time um pouquinho... Vamos com o que tem. Então, é compreensível, mas não é algo que vai se replicar ao longo da Copa. A gente viu o Tite um pouco nervoso durante o jogo, ele já muda no intervalo, coisa que ele não é acostumado a fazer, não fez isso em 2018, mas ele vinha prometendo mudanças mais rápidas em caso de problemas, em caso de dificuldades para essa Copa do Mundo. E veio. Já no intervalo ele colocou o Rodrigo como esse meio armador e a equipe melhorou, a equipe produziu mais na segunda etapa. Depois ele fez outras mudanças, colocou Antony, Bruno Guimarães, outros nomes ali, o Gabriel Jesus na vaga do Richarlison. Ele tentou mudar esse cenário para que a seleção brasileira produzisse mais ofensivamente. E acabou dando certo, apesar do gol ter saído apenas dali aos 37 do segundo tempo. Essa questão até das mudanças do Tite, a gente imaginava o Rodrigo sendo o 10, sendo aquele meia armador. Acabou sendo um jogo muito de transição rápida do Brasil, poucas jogadas pelo meio. Quem estava conseguindo isso era o Paquetá, mas ainda com um pouco de dificuldade, porque a cada drible, cada jogada dele tinha 2, 3 suíços ali marcando. Então estava sendo complicado. Então o Brasil precisava muito usar os lados. E talvez o Rodrigo, quando ele conseguiu confundir um pouco a marcação, foi o lance do gol. Que é uma jogada ali onde até o Rodrigo falou na entrevista pós-jogo, dizendo que é uma jogada que ele já fazia há muito tempo com o Casemiro e com o Vinícius Júnior, por ter jogado com os 3 ali juntos no Real Madrid. Então foi um jogo muito complicado, onde as mudanças de fato resolveram o jogo. E o Vini foi um desafogo ali pela ponta esquerda, né? A gente viu, ele fez um gol que foi anulado ali, que parecia ali ser o desafogo já ali pelos 20 minutos do segundo tempo, acabou sendo anulado por um impedimento do Richarlison, mas várias jogadas ali pelo lado do Vini parecia ser a fonte de criação do Brasil maior nesse jogo, até pela velocidade e qualidade técnica desse jogador. Mas eu vou colocar aqui alguns destaques positivos da seleção brasileira nessa partida, principalmente no setor defensivo. O Casemiro, além do gol, teve uma atuação brilhante na marcação, e os 2 zagueiros com uma atuação assim, fenomenal. Tanto o Marquinhos como o Thiago Silva, e o Thiago Silva até construindo de trás, jogando demais, jogando fino da bola. Até agora, nem Sérvia nem Suíça finalizaram no gol da seleção brasileira, as finalizações foram ou para fora, não tiveram nenhum perigo. O Alisson dá para dizer que está assistindo a Copa de dentro do campo, sem pagar ingresso num lugar privilegiado. Então isso mostra muito da solidez da nossa seleção. Mas vamos debater um pouco do grupo do Brasil agora. A gente vai falar sobre todos os grupos, mas vamos começar pelo grupo G, que é o grupo da seleção brasileira, que teve um dos melhores jogos da Copa
hoje no início da manhã, que foi o Camarões 3, Sérvia 3, e traçou mais ou menos o cenário do grupo para a última rodada. O grupo do Brasil talvez o Brasil e um caos se tornando ali a briga pela segunda vaga. Com a vitória do Brasil para cima da Suíça e esse empate em 3-3, que a gente viu um poderio ofensivo da Sérvia que não tinha aparecido no primeiro jogo, e um poderio ofensivo de Camarões também não tinha aparecido forte no primeiro jogo. Então, é um jogo que tem uma questão muito complicada agora entre Suíça e Sérvia na próxima rodada. Então, é um jogo onde tudo pode acontecer. Já Camarões foi azarada, porque pega o Brasil, que, vamos dizer, com um time reserva, se essa for a decisão do Tite, ao natural o Brasil ganha de um 2-0 ali. Então, Camarões vai precisar de um milagre, que seria ganhar a seleção brasileira por 2 gols ali para tirar saldo e ainda torcer com uma ajudinha ali dos resultados. Então, uma vitória da Sérvia ou um empate. Uma vitória da Suíça já elimina Camarões. Então, um grupo que traçou um cenário mais ou menos que a gente esperava. Ali Camarões chega vivo porque empatou com a Sérvia, mas a Sérvia num confronto ali direto contra a Suíça para essa segunda vaga, o Brasil já classificado. A gente imagina que, mesmo que o Tite poupe um ou outro jogador, o Brasil ainda tem condições de vencer por 2, 3 gols de diferença da seleção camaronesa e carimbe o primeiro lugar do grupo. Aí essa briga direta entre Sérvia e Suíça pela segunda vaga, o empate sendo da Suíça e quem vencer avança. E um confronto também recheado de questões políticas ali que envolvem jogadores da Suíça com origem albanesa, origem kosovar, o Kosovo, que para os sérvios é um estado da Sérvia, para quem é de origem kosovar é um país, então tem toda essa briga que deve entrar muito forte e ser uma pimenta a mais para esse jogo. Aposte em cartões, porque a pancadaria vai rolar solta. Foi assim na Copa de 2018, quando eles se enfrentaram, e parece que a situação está até mais inflamada, com os dois times ali num nível bem parecido. Então, um grupo interessante aí para a última rodada. Mas vamos agora lá para o começo, falar do grupo A, que já tem a rodada aí em breve, que também tem um cenário parecido. A Holanda, apesar de não estar jogando bem, enfrenta o Catar, já é eliminado, deve ganhar e carimbar o primeiro lugar. Agora o outro jogo é a cereja do bolo dessa rodada do grupo A. O jogo que define o grupo A ali na segunda posição, que é o que tudo indica, é um jogo de faísca, porque você tem Equador e Senegal, 2 equipes de transição, 2 equipes que gostam de jogar rápido. Não é aquele tipo de time que joga aquele toquinho de bola, vai envolvendo o adversário. Não, é jogo muito rápido, é trocação franca ali dentro de um jogo que vai ser muito, muito veloz de se ver. Aí a gente vai ver quem que vai pesar. Vai pesar o elenco senegalês, que para mim é um elenco mais forte, ou vai pesar, vamos dizer, a vitalidade do Equador. Equador que pode não contar com o Ener Valencia, que ainda está... Que é um dos nomes da Copa até agora. Até agora, que é um grande atacante ali da seleção equatoriana, a gente não sabe se vai ter. Então, é um jogo que vai ser bonito de se ver, sem dúvidas. Essa característica, as duas equipes gostam de jogar em velocidade, então promete ser um jogo de muita trocação. Além disso, as duas equipes são muito fortes fisicamente e tem essa questão da marcação forte dos dois lados. Então, tem tudo para ser um jogo bem interessante. O empate, pensando que a Holanda vença o Catar e confirme realmente o primeiro lugar, quem vencer passa em segundo, o empate é do Equador. Agora vamos para o grupo B, que também já tem logo em seguida a decisão, é um grupo onde todo mundo tem chance. Apesar de um cenário parecido ali, com todo mundo imaginando, a Inglaterra vencendo o País de Gales e confirmando o primeiro lugar, aí é uma briga entre Estados Unidos e Irã pela segunda vaga. The English Team fritou minha língua. Então, vamos lá. A Inglaterra pega Gales, vamos dizer assim, é a seleção mais forte do grupo versus a seleção mais fraca do grupo. Então, a tendência é de uma vitória inglesa para passar em primeiro. Estados Unidos e Irã vai ser um jogo bem polêmico, principalmente na questão externa. Mas é um jogo de, para mim, grandes vantagens para a seleção iraniana. Irã tá jogando melhor. O Irã mereceu ter um placar melhor contra a Inglaterra e fez por merecer sua vitória contra a Gales. Dominou o jogo e ali em 2 jogadas que poderia ter até aumentado o placar, não conseguiu. Então era para ser um jogo, uma vitória iraniana e por boa margem. Então acredito que
Irã passará em segundo e a Inglaterra já está meio que garantida ali em primeiro. E nesse confronto, quem vencer, provavelmente com a vitória da Inglaterra, passa em segundo. O empate favorece o Irã. É um jogo também de duas equipes com um setor defensivo forte, que geralmente jogam se defendendo para jogar em projeção e velocidade num contragolpe. A tendência é o quê? A dificuldade ali é pensar quem vai propor esse jogo, ou vai ser um jogo de trocação. Quem vai sair mais dessa característica. O Irã saiu um pouco disso contra Gales, tentou dominar o jogo, tentou fazer o jogo, trazer o jogo para si e se deu bem. Os Estados Unidos fez isso no primeiro tempo contra Gales, no segundo tempo não teve fôlego para manter. Então o Irã chega melhor para esse jogo, mas é um confronto muito igual. Inglaterra, favorito para passar em primeiro. Agora vamos falar para o grupo C, que é um grupo onde a gente tem ali os nossos hermanos, os nossos arquirrivais, numa situação difícil. Perderam o primeiro jogo para a Arábia Saudita, na segunda partida venceram o México jogando mal, tiveram ali um brilho do Messi, do Enzo Fernandes para decidir o jogo, mas a Argentina ainda não estreou praticamente nesse Mundial e precisa vencer a Polônia para se classificar. Se a gente disse que os grupos até aqui são grupos bem definidos, a Argentina é o mais indefinido de todos. É um jogo muito complicado para a Argentina bater a líder do grupo, que é a Polônia. E entre México e Arábia Saudita, a gente já viu um bom futebol do México em alguns momentos dos jogos. A gente viu a Arábia Saudita vencendo a própria Argentina. Então, são dois jogos muito, muito difíceis. E dois jogos até que, para prever, é muito 50-50. Então, a gente pode ter um Polônia e Argentina, a gente pode ter um Polônia e México, a gente pode ter uma Argentina e Arábia Saudita. Todas as possibilidades estão em aberto, então a gente não consegue nem alinhar quem seria um favorito, de tão complicado que é o grupo e tanto a gente pode estar vendo uma oscilação. Messi praticamente teve muita dificuldade de entrar em campo no primeiro jogo, decidiu o segundo. Lewandowski teve um futebol bem ruim no primeiro jogo, até perder um pênalti, no segundo decidiu. Então, tudo pode acontecer. Uma assistência, primeiro gol dele em mundiais. Esse é um grupo muito doido, a gente não esperava a Arábia Saudita com tanta força e talvez o México tão fraco ofensivamente. O México é uma das únicas 3 seleções que ainda não fez gol na Copa do Mundo. É um time que tem marcado muito bem, tem dificultado a vida dos adversários, dos ataques adversários, tem posse de bola, tem ali um volume ofensivo, mas falta o último passe, falta essa criação, falta um homem de frente de mais qualidade, um meia passador para colocar esses atacantes em boas condições de finalizar. Uma equipe que tem muita dificuldade para criar e não à toa é uma das únicas que não marcou gol. E enfrenta uma Arábia Saudita com uma defesa muito forte, uma equipe que, principalmente contra a Polônia, tentou propor o jogo em vários momentos. Então, um confronto muito equilibrado, onde qualquer um pode vencer e quem vencer chega forte para a classificação. Polônia e Argentina também é um jogo duro. A Polônia é uma equipe que marca forte, é um time mais pesado, então tem mais dificuldade para contra-atacar. Se a Argentina se acertar defensivamente, pode ter um jogo para pelo menos empatar, se não conseguir criar, que não está criando nessa Copa. Está tendo muita dificuldade ofensiva, equipe muito desencontrada, muito desajustada em vários momentos, nervosa. Então é um grupo onde tudo pode acontecer. Se a Argentina jogar o futebol que jogou durante o ciclo, tem tudo para ter uma vitória consistente contra a Polônia e provavelmente se classificar em primeiro lugar do grupo. Mas o que a gente viu até agora na Copa não dá para carimbar nada. Grupo D, um grupo onde saiu a primeira classificada e onde acabou a maldição dos campeões mundiais, né, Pedro? Essa questão da seleção francesa até... Saiu algumas notícias de bastidores falando que o bastidor da seleção francesa melhorou muito desde a saída do Benzema e que parece que o elenco está mais unido. Era o que a gente dizia. A França tem um baita de um time, tem muitas opções, talvez é o melhor banco tirando a seleção brasileira. Tem muitas opções. O problema da seleção francesa que a gente está vendo é um time que tem muita dificuldade de organizar e pegar um entrosamento entre os jogadores. Conseguiu, está sendo dominante nessa fase inicial. Então, França ali, garantida. Tunísia tem um jogo muito complicado, que é contra a própria França. Então, ali vai difícil pensar na classificação da Tunísia. A França
ela tende nas competições, tanto Eurocopa quanto Copa do Mundo, já com o Deschamps, se classifica nos 2 primeiros jogos e poupa quase o time inteiro na rodada decisiva. Foi assim na Copa de 2014 com o Deschamps, foi assim na Euro 2016, foi assim na Copa de 18, só não foi na Euro 2020 porque a equipe não estava classificada. Mas quando se garantiu a classificação na segunda rodada, jogou a última partida com um time totalmente modificado, com um time praticamente todo reserva. Isso aumenta um pouco as chances da Tunísia, apesar do time reserva da França ainda ser muito superior ao time titular da Tunísia, mas aumenta a questão de entrosamento, engajamento com a partida. Pode ser que a Tunísia incomode um pouco mais nesse jogo, mas mesmo assim é muito difícil. E para ela se classificar não basta só vencer a França, né? Precisa torcer para pelo menos um empate entre Dinamarca e Austrália, ou para uma vitória da Austrália e tirar no saldo. Então a gente imagina a França passando em primeiro e Dinamarca e Austrália brigando por essa vaga em um confronto direto, onde quem vencer passa em segundo, o empate favorece a Austrália. Um cenário que talvez a gente não esperava, porque até a Tunísia era favorita contra a Austrália e a Dinamarca favorita contra a Tunísia, mas não confirmou esse favoritismo. Então, um grupo ali com algumas zebras e a França jogando até mais do que o esperado nesse último ano, com esses problemas de lesão e problemas internos. Mas falando de grupo E agora, um grupo que tem Espanha e Alemanha e um grupo de altos e baixos, não é mesmo? O grupo E, ele lembra muito o grupo D. Você tem uma seleção muito boa em situação muito complicada, Dinamarca e Alemanha estão proporcionais, um time que está sobrando, que é França e a Espanha, e uma surpresa que está se revelando como um time com chances de ir para uma oitavas de final. No grupo D a gente tem a Austrália, no grupo E a gente tem o Japão. Então são 2 grupos muito proporcionais, com a diferença do chaveamento. O chaveamento interfere muito no jogo. A Espanha sobrou contra a Costa Rica, foi muito bem contra a Alemanha e pega agora o Japão, num jogo que vai decidir o líder do grupo. A Alemanha vai ter que contar um pouco com a sorte, sem dúvidas. Vai precisar ali de um jogo perfeito, porque a Costa Rica, ok, a Costa Rica perdeu de 7-0 para a Espanha, mas também complicou muito pro lado do Japão, que é o atual líder do grupo e ganhou da própria Alemanha. Então é um grupo muito indefinido, mas eu coloquei Espanha líder e chances bem consideráveis da Alemanha no passado. Eu considero assim, mais provável que a Espanha passe em primeiro nesse grupo. Acredito que pela dominância que a Espanha demonstrou nos 2 primeiros jogos, tende a vencer o Japão, confirmando o primeiro lugar. Não vejo a Espanha entregando o jogo para ter um chaveamento melhor ou pior. Eu não acredito nessa hipótese. Até acreditaria se tivesse vencido o jogo contra a Alemanha, que a Alemanha ainda teria chance, porque daí poderia ter ali 3 times com 3, a Espanha com 9. Nesse caso, eu até cogitaria essa possibilidade. Com a Espanha com 4 pontos, acho que, apesar da vaga estar muito encaminhada, ela não vai entregar um jogo para prejudicar a Alemanha. Acredito que vá para o chaveamento de primeiro lugar, podendo pegar o Brasil nas quartas de finais, que seria esse medo, essa tentativa de fugir. A Alemanha, por tudo que a gente viu na primeira rodada, a gente imaginava uma vitória do Japão contra a Costa Rica, a Alemanha se deu bem. Chega a última rodada numa situação muito mais confortável do que todos esperavam. Porque basta vencer a Costa Rica e uma vitória da Espanha, que é o mais normal contra o Japão. Ou até um empate ali, a Alemanha fazendo um bom saldo na Costa Rica, o que é totalmente tranquilo. A Alemanha tem jogado bem. Assim, não é um futebol dominante como a gente já viu em outras Copas, principalmente em 2014, mas é uma equipe que tem jogado bem e tem um elenco muito forte, então acredito que a Alemanha passe em segundo, com a Espanha em primeiro e Japão e Costa Rica fiquem de fora. Agora vamos para o grupo F, que é um grupo que teve uma grande zebra. Croácia e Marrocos lideram, com a Bélgica em terceiro e outra eliminada já, que é o Canadá. Jogou bem os 2 jogos, mas entra na última rodada já eliminado. E um confronto direto novamente entre Croácia e Bélgica. Aquela loucura que a gente gosta. Chegar na última rodada com
aquela indefinição total e confronto direto. É isso que a gente gosta de ver. Então a gente tem ali a questão do Marrocos, que pelo chaveamento teve uma certa sorte. É só pontuar ali bem, jogar bem contra o Canadá, manter a média que tem, porque está classificado. E esse confronto perigosíssimo entre Croácia e ali, vamos dizer, o que eu imagino pelo menos, a seleção croata tem mais time, tem mais possibilidades de ganhar com os seus jogadores dado o seu momento. Bélgica tem mais recurso técnico. Tem um De Bruyne que pode decidir, o Lukaku não está no seu momento, mas se tem o Batshuayi que pode decidir. Então é um grupo onde a vantagem está do lado da Croácia, mas tudo pode acontecer ali. Mas eu prevejo ali que Marrocos vai passar independente ali do cenário. Eu acho que o Marrocos, nesses 2 jogos, apresentou uma equipe muito consistente defensivamente. Não atacou tanto, mas atacou o suficiente para fazer os 2 gols na Bélgica e vencer o jogo, fazer esses 3 pontos e entrar para o confronto contra o Canadá de uma forma muito confortável. Dependendo dos resultados, pode se classificar até perdendo para o Canadá. O que a gente não imagina, já que o Marrocos vai entrar mais forte, porque tem esse objetivo que é a classificação, coisa que o Canadá já não tem mais, pois está eliminado. O jogo entre Bélgica e Croácia vai ser uma partida decisiva. A Croácia tem a vantagem do empate para a classificação. É um time que não joga tanto defensivamente, não sabe jogar tão atrás, mas também não é um time de tanta transição, um time de mais toque de bola. Então a gente vai ter que ver como vai ser o encaixe dessa partida. Quem vai propor o jogo? Provavelmente a Bélgica. Mas como a Croácia vai se comportar? Vai tentar jogar em velocidade ou vai tentar valorizar a posse de bola quando tiver essa oportunidade? E como a Bélgica vai jogar? A Bélgica não veio para a Copa ainda. Um time muito aquém do esperado, uma defesa lenta, velha, como o De Bruyne falou, e teve jogador retrucando isso após a derrota contra o Marrocos. O Vertonghen falou: nós não vencemos o Marrocos porque o nosso ataque é velho também. Então tem treta interna ali, tem uma coisa ali esquisita acontecendo com o time da Bélgica. O próprio De Bruyne não tem jogado bem nessa Copa do Mundo. A equipe está sentindo muita falta do Lukaku, que entrou lesionado, não jogou o primeiro jogo. Ontem, no jogo contra o Marrocos, ele entrou e não jogou bem. E o Batshuayi é um jogador ali que faz os golzinhos dele, mas falta um brilho maior tecnicamente. Então uma Bélgica que ainda não pegou no tranco, mas tem talento, tem jogadores que podem decidir. De Bruyne, o próprio Lukaku, tem um Tielemans, um Hazard, que apesar de não estar jogando no Real Madrid, tem qualidade. Então um jogo bem interessante entre Bélgica e Croácia. A gente já falou do grupo G, que é o grupo do Brasil, então vamos para o grupo H, que tem o chaveamento ligado ao grupo do Brasil. Até depois da gente falar dos Masters da Bélgica, né, que é treta interna aí, vamos para uma seleção que, para mim, se classificou até antes do que eu previ, que é Portugal. Portugal já está classificado ali, fez 2 vitórias, jogou bem, fez o seu melhor jogo? Definitivamente não. Mas Portugal ainda tem muita margem para crescimento, mas já está entregando bacana. Então vai pegar o segundo do grupo do Brasil. Falando um pouquinho sobre o adversário do Brasil, que é o segundo do grupo H. É um confronto muito aberto, porque vai ter uma série de variáveis que podem implicar no jogo. Portugal poupando, a gente imagina uma Coreia do Sul mais forte. A Coreia do Sul pode acabar vencendo o jogo. Uruguai e Gana, como você já disse naquele vídeo prévio dos grupos, vai ser faísca. Vai ser um jogo muito aberto, um jogo muito perigoso. A gente tem Uruguai com mais recursos, tem mais jogadores, tem um Valverde, tem uma Arrascaeta, que quando entrou melhorou a equipe uruguaia. A gente tem um Cavani e Darwin Núñez que juntos funcionaram melhor do que estavam com o Suárez, mas você não pode desconsiderar que você tem um Luis Suárez no banco que pode entrar e decidir um jogo. Bentancur, que está vindo jogando muito bem. Mas do outro lado você tem Gana, que está jogando melhor. Então é um confronto muito aberto. Eu coloco ali que a vantagem está do lado de Gana, por estar jogando melhor. Porque eu ainda, igual você falou que você não viu a Bélgica ainda, eu ainda não vi a seleção uruguaia. Não sei nem se eles saíram do aeroporto de Montevideo ainda. E tem muita questão do anímico para esse jogo.
Gana vem muito forte por essa rivalidade e por estar melhor na Copa do Mundo. Jogou bem contra Portugal, jogou bem contra a Coreia do Sul, sofreu muita pressão, é verdade, mas segurou um resultado importante, teve os 3 pontos. No momento que a Coreia dominava o jogo, fez 1-0, aproveitou a instabilidade da Coreia para fazer o segundo. No segundo tempo, a Coreia do Sul pressionou e buscou o empate, mas logo em seguida, Gana foi buscar o terceiro gol e segurou o jogo, então não sentiu os momentos de superioridade da Coreia do Sul e mesmo de Portugal lá na estreia. Então, uma equipe que está preparada para os momentos de pressão dos adversários, é uma equipe que tem sido muito eficiente também. Fez 5 gols em 2 partidas. Em contrapartida, o Uruguai é uma das 3 seleções que ainda não marcou gols nessa Copa do Mundo. Então, que Uruguai a gente vai ver na última rodada? Vai ser um Uruguai retrancado, como foi principalmente no primeiro tempo contra Portugal? Vai ser o Uruguai de uma parte do segundo tempo, após tomar o primeiro gol, que tentou atacar, que tentou propor o jogo, tentou o empate contra Portugal e até certo ponto encurralou Portugal em alguns momentos? Se for esse, é até favorita contra a Gana. Se for Uruguai do primeiro tempo, Uruguai de vários momentos do jogo contra a Coreia, Gana passa a ter o favoritismo. A gente vai ver o Uruguai clichê, que é marcação forte, jogo de retranca e jogadas apenas com centroavante, ou a gente vai ver o potencial que os jogadores uruguaios têm a entregar. Pode até parecer só a corneta falar que eles ainda não saíram de Montevidéu, mas é uma equipe que, pelo menos para mim, era uma expectativa muito alta e não tem desculpa para estar jogando mal. Senegal, ok, posso dizer que não tá jogando tão bem, porque não tem o Mané, Benzema, até a França, se não estivesse jogando bem, teria desculpa do não tem o Benzema. Não mas, tem vários outros jogadores. Exatamente, mas o Uruguai tá com todo mundo, não tem desculpa para estar jogando tão bem. O Uruguai deveria estar no momento melhor. Portugal, ali, uma equipe que oscilou um pouco nas 2 partidas, mas conseguiu o resultado, mostrou a sua superioridade técnica. Ainda é uma equipe que mostra alguns desencaixes, principalmente defensivos, recua demais em alguns momentos, mas de geral passou bem nesse grupo, deve confirmar o primeiro lugar na próxima rodada e fugir do Brasil nas oitavas. Então ali, quem sabe um Brasil e Gana, um Brasil e Uruguai, que é mais provável, ou quem sabe até um Brasil e Coreia do Sul. Nos 3 casos, o Brasil muito favorito. Então, galera, a gente volta em breve para falar mais aí sobre a terceira rodada dessa Copa do Mundo, que promete ser eletrizante. Molecada, são 13 vagas ainda de disputa. Tem muito confronto direto, a chapa vai esquentar. Vai ser loucura, briga por vaga em primeiro lugar, briga pela segunda vaga, vai ser demais. Até mais. Até mais, galera. Agora espero que tenha. Copeirinhos e copeirinhas, chegou o grande momento. Chaveamento definido das oitavas de final. A emoção está chegando, menino Kelvin. Agora sim começa a loucuragem, engraçada. A chinela vai cantar, Brasil. Muitos dizem que a Copa só começa nas oitavas. Acho que essa frase está certa em pelo menos 80%, porque a gente teve ali algumas coisas tristes acontecendo, por exemplo, a Alemanha caindo na fase de grupos. Triste. Tristes para os alemães. Mas enfim, a fase de grupos terminadas, oitavas de finais definidas e o chaveamento até a final também conhecido. Vamos lá falar desse chaveamento, então vamos passar aqui jogo a jogo. O que a gente imagina desse glorioso chaveamento? Porque essa Copa teve tanta surpresa, que a galera que se atreveu a botar palpite, meu amigo, sofreu. Tá ferrando os bolões aí do pessoal. Vamos lá, olhando primeiramente o lado esquerdo da imagem que a FIFA coloca aqui para a gente. Holanda versus Estados Unidos, Kelvin. Holanda e Estados Unidos, se a gente for analisar o ciclo dos últimos 4 anos e a qualidade dos jogadores, a Holanda é bem favorita. Tem jogadores de mais qualidade, tem um ciclo muito mais consistente. Mas se a gente for analisar futebol dentro da Copa, os Estados Unidos jogou mais. A Holanda passou em primeiro lugar no grupo, passou invicta, mas foi um futebol ali bem chechelento, para dizer a verdade. Assim, contra o Senegal até teve um outro bom momento, mas teve vários momentos de domínio do Senegal. Contra o Equador, faz um gol no início e depois o Equador domina a partida completamente.
E contra o Catar, ganha por 2-0 para a autoridade, mas jogando um futebol bizarro. Foi uma coisa ridícula. Então, a Holanda, vamos esperar. O que esperar da Holanda para a segunda fase? Uma postura totalmente diferente. Um jogo mais incisivo, uma seleção tentando atacar mais, tentando propor, tentando sufocar mais o adversário, mais intensa, com mais movimentação. E foi muito que a gente viu na Nations, que a Holanda teve a melhor campanha, meteu 4-1 na Bélgica, outras goleadas, e aparecia muito forte. Não aconteceu ainda no Mundial, apesar de estar invicta. Todo esse cenário eu acho que ainda passa a Holanda, mas tem que tomar muito cuidado. Se jogar igual tá jogando, perde. Ó, a molecada que jogava Interclasse quando eu tava no ensino médio tinha mais raça para jogar do que a seleção holandesa demonstrou desse grupo A. Mas pela questão técnica também acredito que a Holanda é favorito, mas aquele 55 ou 45, porque os Estados Unidos, apesar de não ter tantos jogadores técnicos, pesa o momento ali de ter crescido ao longo dos jogos, de ter entregado mais um nível de atuação e também porque tá jogando bem mais bola que a Holanda. Vamos. Olhando o segundo confronto, inacreditavelmente a Argentina conseguiu sobreviver no grupo mais caótico da Copa versus a Austrália, que surpreendeu muito no grupo D. Então, esse era um confronto que a gente esperava uma Argentina e Dinamarca, ou até, quem sabe, uma Argentina e França, mas a Argentina e a Austrália. A Argentina foi crescendo durante a Copa. Fez um primeiro tempo ali muito bom contra a Arábia Saudita, errou nas linhas de impedimento ali da Arábia Saudita, por isso não saiu com uma goleada no primeiro tempo. No segundo tempo tomou 2 gols ali em poucos minutos e se perdeu, fez um segundo tempo terrível. Contra o México entrou muito pressionada, fez um jogo terrível, mas ganhou por 2-0 em jogadas individuais ali do Messi e do Enzo Fernandes. Contra a Polônia teve uma postura muito ruim, muito retraída, não quis jogar, jogou com resultado para se classificar. Tudo isso é verdade. Mas a Argentina fez o que tinha que fazer. Foi, pressionou do início ao fim, dominou o jogo, criou uma série de oportunidades, fez 2 gols e foi a dona da partida a todo momento. Então, fez o que tinha que fazer e chega com um grande favoritismo com a Austrália e com tendência de manter ali um crescimento durante a Copa. A Austrália já é uma zebra grande. Perdeu por 4-1 para a França, mas fez um bom jogo, incomodou a França em alguns momentos, fez um gol. Defensivamente tem problemas, não é uma equipe que consegue se defender tão bem ali quando está postada. Vídeo jogo contra a França, tá certo? A França tem um ataque muito bom, mas a Austrália sofreu. Contra a Tunísia achou um gol, sofreu pressão, mas se segurou bem. E contra a Dinamarca é uma decepção. A gente esperava muito, eu coloquei a Dinamarca como uma seleção que podia surpreender, como a principal seleção nesse sentido, não jogou nada. Não conseguiu produzir contra a Austrália e perdeu o jogo por 1-0. Você acreditou mais na Dinamarca que os próprios jogadores da Dinamarca. Eu os jogadores da Dinamarca entraram com uma vontade zero. Mas também vou na mesma linha de que a Argentina é de fato favorita contra a seleção australiana, mas se bobear, a Austrália tem condições de passar. Mas a Argentina é favorita e a gente sabe que a Argentina é aquela história do deixou chegar, né? Uma seleção que cresce ao longo da competição historicamente. É uma seleção muito grande que, conforme vai ganhando motivação, vai crescendo na competição, é difícil segurar e sempre é candidato. Eu acho que esse é o confronto mais desnivelado tecnicamente dessas oitavas. A Austrália pode passar? Pode. Mas as chances são pequenas e a Argentina é bem favorita. Agora eu vou colocar fogo no parquinho. Porque a maioria da galera vai dizer que a Croácia passa pelo Japão. E eu vou dizer o contrário. Pelo que eu vi das duas seleções, eu acho que Japão vai de Croácia. Você tá no bonde da galera que tá acreditando nos samurais azuis? Ou vai pra tropa da toalha de mesa, menino Kelly? Então, a gente tem aqui duas seleções que foram muito do 8 ou 80 nessa fase de grupos. A Croácia fez um jogo bem fraco ali contra Marrocos na estreia, um jogo onde não produziu quase nada, foi um 0-0 bem... Vale o xixelento. Bem xixelento. Vale Acho que foi o pior jogo da Copa, foi uma coisa bizarra. Acordei 6h30 da manhã para ver um jogo terrível. Não me arrependo, mas foi ruim. Contra o Canadá, a equipe começa mal e aos poucos domina o jogo, ali com toque de bola, trazendo todo o seu estilo de jogo, faz um jogo muito bom e faz um 4-1.
Contra a Bélgica teve momentos bons, onde controlou o meio de campo e criou boas situações, teve momentos em que se retraiu e foi pressionada, principalmente no segundo tempo, onde foi o melhor tempo da Bélgica na Copa. Então é uma Croácia muito instável, mas é um jogo que dificulta para o Japão, porque não é uma equipe que vai partir para cima louca, doida para cima do Japão, uma equipe que vai valorizar a posse de bola. Então, nesse controle, pode dificultar a vida do Japão, que é uma equipe que gosta de contra-atacar, gosta de espaço para jogar. Vide a campanha do Japão até agora na Copa. Quando precisou propor o jogo, até criou algumas chances, mas fez uma partida terrível contra a Costa Rica e perdeu por 1-0. Contra a Alemanha e Espanha, sofreu nas primeiras etapas, saiu perdendo por 1-0 tanto contra a Espanha quanto contra a Alemanha, mas saiu só com 1-0, poderia ter tomado mais gols, e no segundo tempo marcou em cima, pressionou e conseguiu as viradas. Então, uma equipe que prefere jogar marcando pressão, foi o que deu mais certo aqui nessa Copa, ou esperando mais o adversário, tentando contra-ataque. Se a Croácia diminuir o ritmo do jogo, tornar um jogo mais lento, com mais posse de bola, pode dificultar para o Japão. Mas é uma partida muito equilibrada, talvez a mais equilibrada dessa fase de oitavas de finais. É um duelo de estilo, sem dúvida. Eu vou de Croácia, mas assim, nenhuma zebra se o Japão passar. A odd do Japão deve estar alta, e vamos Japão! Agora, Brasil e Coreia do Sul, talvez para mim um dos mais inesperados. Brasil a gente já imaginava que passaria em primeiro, mas tinha muita gente que achou que Uruguai passaria em segundo, muita gente achou que Gana passaria em segundo, até algumas pessoas acharam que o Uruguai seria primeiro e Portugal seria segundo. Do nada, os comandados do menino Son agora estão nas oitavas de final contra o Brasil. Então, acho que antes da Copa, até a gente via ali Gana e Coreia do Sul muito parecidas. Ninguém dava muito pelas duas equipes. E Portugal e Uruguai muito à frente das duas. E um ou outro até colocando o Uruguai para passar em primeiro. Na Copa do Mundo, eu acho que eu vi mais futebol da Coreia do que do Uruguai e do que de Gana. A Coreia fez um jogo bom contra o Uruguai, dominou a partida em vários momentos e criou uma outra situação, até poderia ter vencido o jogo. O Uruguai poderia ter vencido também, criou uma outra situação, sim. Mas no geral, a Coreia foi superior. Contra a Gana, a Coreia foi superior na maior parte do tempo. Acabou perdendo por 3-2, mas foi um jogo onde jogou muito bem, pressionou a Gana em vários momentos e foi até injusto, até certo ponto, a derrota por 3-2. Contra Portugal, se aproveitou do time reserva de Portugal. Portugal abriu o placar, conseguiu empatar e no final pressionou mais e conseguiu a virada e essa classificação. O Uruguai fez uma Copa decepcionante, deixou para jogar só no último jogo e foi tarde. Abriu 2-0 contra a Gana, poderia ter feito mais, ter feito um 3-0 pelo menos. Não conseguiu. E o técnico é um retranqueiro, né? Vamos falar a verdade, Diego Alonso não partiu para cima da Coreia do Sul, o que foi ruim e que foi muito importante para não conseguir a vitória nesse jogo. Foi para cima de Portugal só quando já estava perdendo. Então Portugal se sentiu muito confortável na partida e foi para cima só contra a Gana. E quando teve a chance de aumentar e não conseguiu, retraiu. Só foi para cima quando soube do gol da Coreia do Sul. Então paga ali alguns pecados, também deixar a Arrascaeta no banco, coisas ali ruins da seleção uruguaia. Tá explicado porque o menino Diego Alonso, técnico da seleção uruguaia, vai para a agência dele trabalhador de Montevideo, né, amanhã, porque não é mais técnico da seleção uruguaia. Brasil muito favorito nesse confronto. Demais. Vamos para agora o outro lado da chave, o lado que vai definir o outro finalista. Esperamos que esse lado seja o Brasil, evidentemente, né? Vamos lá, Inglaterra e Senegal. Confronto equilibradíssimo. O time de Senegal é um time interessante, porque sabe jogar atrás, se defendendo e tendo velocidade. A Inglaterra deve ter a posse de bola, mas a Inglaterra muitas vezes tem dificuldade quando joga com equipes com linhas baixas e que tem essa velocidade para agredir. Então o jogo pode ser muito difícil para a Inglaterra. É a favorita? Com certeza. Tem mais nomes de qualidade, mas é um jogo ali que pode ser difícil para a Inglaterra. É uma partida que vai ser bem interessante nesse domingão às 16 horas. E tendo em vista também um ponto que gera de
esperança para a equipe senegalesa é que a Inglaterra tem uns históricos de tela azul ao longo da história, de ter times muito bons pecar em momentos decisivos. E tendo ali um Harry Maguire, que foi muito bem, mas tem ali uns seus momentos tela azul, o Pickford, que já faz defesas milagrosas e já teve falhas históricas ali, ainda sente a falta de Sadio Mané quando eu dei aquele palpite que seria a grande surpresa, ainda contava com o menino Mané. Mas a Senegal tá entregando bem positivamente, tá sendo um bom futebol. Pode surpreender a seleção inglesa, mas a tendência é Inglaterra vencendo, né? França e Polônia agora um confronto que, pelo que eu vi até agora das duas seleções, é meio praxe. É o confronto mais nhaca que tem de todos. É o confronto mais... A França foi lá, fez o resultado depois. Eu não quero mais jogar, não tô afim, vou te folga. E a Polônia também Chesney, Lewandowski, o limbo. Um amontoado ali no meio. E os outros 9 caras que não jogaram quase nada. Mas... Então, a França, assim. A Polônia vai se fechar lá atrás, igual fez contra a Argentina, vai tentar um balão lá pro Lewandowski. Fala, se vira aí, meu colega. E aí, como que o filho deu? E deu. E a França, acho que pode ter alguma dificuldade com as linhas baixas da Polônia, mas a tendência é de uma vitória, assim, tranquila. Eu acho que talvez até Brasil e Argentina tenham até mais facilidades. Isso, futebol é muito dinâmico, é muito louco e por isso é o esporte mais apaixonante do mundo. Podem até podem até ter mais facilidade do que a França contra a Polônia, mas a Austrália e a Coreia do Sul acho que em algum momento pode oferecer alguma coisinha ali. A Polônia só se o Lewandowski talvez do nada driblar 3 e meter um gol. Alguém traduza isso em inglês e manda pro elenco da Austrália para ver se eles se inspiram. Para queimar nossa língua. Vamos lá. O próximo jogo seria Marrocos e Espanha. Outro jogo que tem duas seleções, para mim, que tem potencial para nos render a oitavas de final com o jogo mais bonito. É um jogo interessante, assim. A Espanha vai dominar a partida, vai dominar a posse de bola. A gente tem algumas certezas nessa vida, Pedro. Certeza que vamos morrer, que os boletos vão chegar em casa. Os boletos vão chegar no final do mês. São várias certezas aqui que a gente tem. E uma delas é que a Espanha vai ter mais posse de bola que o adversário. Isso é claro, é nítido e não tem o que fazer. Tá na Constituição Espanhola. Ter mais posse de boela que o aniversário. Isso. Agora, a Espanha tem uma dificuldade contra defesas fechadas, como vai ser o Marrocos. Tem uma dificuldade para traduzir essa posse de bola em chances reais de gol e principalmente em gols. Teve dificuldade contra a Alemanha, teve dificuldade contra o Japão. Contra a Costa Rica entrou o que tinha que entrar, foi um jogo mais fácil ali. Foi uma equipe muito eficiente também nesse jogo. Agora, Marrocos pode sim complicar, é uma equipe muito forte defensivamente e que tem bons jogadores no ataque. A gente colocou o Hakimi na nossa seleção, Ziyech jogou muito bem na fase de grupos, ali um jogador de lado de campo ou às vezes até ali no meio, que tem muita qualidade. A gente tem ali o Boufal na ponta esquerda, que fez uma primeira fase muito interessante, o En-Nesyri, no centroavante ali que joga na Espanha, que é o titular de Sevilha, que é um nome também bem interessante. Então é uma equipe ali que pode dificultar a vida da Espanha. E a Espanha é uma equipe muito irregular. Faz grandes jogos e faz outras partidas mais burocráticas. Com mais passe de bola, é verdade, mas às vezes não criando nada. Então pode ser uma zebra. Espanha favorita? Espanha favorita, mas pode ser uma zebra. E tem essa questão, e tem uma questão também ali territorial, né? Porque os dois países não necessariamente fazem divisa, mas tem o mar. Por Celta fazem. Por Celta fazem. Que, na verdade, Celta e Melilla são duas cidades no território marroquino, mas que pertencem à Espanha. Quem disse que você acompanhando Toledo News na Copa, você não tem cultura, rapaz? Pensando que... É esporte, mas também é cultura. Alô, YouTube Educação. Pode mandar o troféu de educadores do esporte para nós. São duas cidades com mando espanhol, mas que estão no território marroquino. Então tem até um muro lá também que divide essas duas cidades do restante do território marroquino. Teve já pessoas que tentaram atravessar ali para emigrar para o lado espanhol. Já aconteceu muita coisa
difícil ali nessa fronteira, nessa divisa, então isso pode ser um fator que também motive os jogadores marroquinos. Ainda agora falando do lado, ainda no Mediterrâneo ali, no vizinho da Espanha, Portugal, temos o jogo que fecha essas oitavas de final entre Portugal e Suíça. Para mim, um jogo, se Portugal pudesse pensar qual é o adversário mais perigoso possível, é a Suíça. Porque é um time que pode fazer um jogo terrível e abrir a possibilidade de Portugal ir lá e mandar 3-4, como pode fazer um jogo que tire Portugal da Copa. Então, Suíça é muito. Se tiver a oscilação no dicionário, é uma fotinha do elenco da seleção da Suíça. Então, Portugal é muito mais time, tem um cidadão chamado Cristiano Ronaldo, que cresce em momentos decisivos, mas eu tenho certeza que a galera de Portugal tá meio receosa com esse jogo de e se der zebra. Então, o elenco de Portugal é muito mais forte. Portugal é uma das seleções ali dessa Copa que tem mais qualidade na questão dos jogadores em si. Então, se a gente for comparar um elenco com outro, o elenco de Portugal é bem superior. Mas a Suíça é um time mais coeso, melhor montado do que Portugal. Apesar de ser um time bem 8 ou 80, e a gente viu isso no confronto entre as duas se enfrentaram recentemente na Nations League. Portugal mete 4-0 na Suíça, um jogo onde a Suíça tem um gol anulado logo no início. O gol é anulado, Portugal melhora no jogo, faz um 4-0 tranquilo. E depois no jogo na Suíça, a Suíça ganha de Portugal. Então é uma equipe ali difícil da gente saber o que vai acontecer nos jogos. Se repetir a atuação contra o Brasil, vai ser muito difícil para Portugal marcar gol. Aí a gente pode falar, mas a Suíça não criou nada contra o Brasil. Sim, mas era o Brasil. O Brasil tem um sistema muito melhor do que o de Portugal. Contra a Sérvia marcou 3. Contra a Sérvia marcou 3, sofreu 2 e pegou a França na Euro 3-3. Então uma equipe, Portugal partindo para cima e dando espaço no contra-ataque, a Suíça pode ferir Portugal e pode buscar essa vaga. Então, um jogo bem perigoso para Portugal. Suíça em campo, embolou de um lado versus Cristiano Ronaldo. Galera que aposta em gols. Pode ser um jogo de muitos gols. Então, jogo de gols. Ainda vou de Portugal, mas a Suíça é um time bem chato. É aquele famoso muito risco. Mino Kelvin, já dá pra gente colocar quem é o favoritaço para chegar nessa final, além do Brasil? Olha, eu acho que assim, do outro lado a gente vê um lado mais equilibrado, ficaram equipes mais equipes mais fortes do outro lado, França, Inglaterra, Espanha e Portugal principalmente, mas eu destaco principalmente a França. Acho que o ataque da França tem muita qualidade. O ataque da França pode machucar qualquer time, qualquer defesa, até a defesa brasileira, que é a melhor defesa do mundo de seleções hoje. É um ataque de muita qualidade, com o Mbappé, com o Dembélé, com o Giroud, com o Griezmann, com o Rabiot aparecendo. É um time muito forte, então eu vejo hoje a França com essa força. Tem um confronto mais fácil nas oitavas, pode passar bem ali, até talvez definir o jogo mais no início e depois descansar durante a partida, controlar o jogo e passando para as quartas, aí, provavelmente um confronto mais difícil, talvez contra a Inglaterra. Semifinal, quem vier é difícil, mas destaco a França desse lado da chave. Eu destaco os espanhóis, que para mim, quando tá organizado, quando quer jogar, é um time bem perigoso. Bem bonito de se ver jogar também. Senhores, fechamos o expediente por aqui. Chegaram, enfim, mata-mata, senhoras e senhores. Vamos ir acompanhando os jogos, vamos fazer aquela cobertura que vocês já estão acostumados a curtir, comentar, compartilhar e divulga bastante para os amigos, que até a final estaremos juntos. É isso aí, galera. Nos vemos em breve com mais conteúdos aí aqui no Toledo News na Copa, falando do que de melhor vai rolar aí nessa Copa do Mundo, que está muito legal. Até mais. Até mais, galera. Copeirinhos e copeirinhas de Toledo. Vamos embora que hoje é dia de vídeo especial. Não é, menino Kelvin? Isso aí, galera. A gente volta aí para mais um vídeo do Toledo News na Copa e para um vídeo muito legal. Agora que a fase de grupos encerrou, viemos com os destaques aí dessa primeira fase, a seleção da primeira fase da Copa do Mundo. A gente já montou como seria a nossa seleção se a gente estivesse no lugar do Tite. Agora a gente vai montar a nossa seleção da fase de grupos da Copa do Mundo.
aquele 4-4-2 maroto, aquele 4-4-2 de qualidade, a gente gosta. Aquele esquema clássico da maior parte da história do futebol. Então Mas volante que é bom, a gente só colocou um, que a gente também tem um quê de ousadia e alegria nesse time. Não, a gente é assanhadinho ali, Gosta- um time felizão. Um time que gosta daquela ofensividade brazuca. Então a gente teve uma seleção ali dos 11 jogadores, 8 a gente concordou, a gente chegou a um consenso, e 3 ali que cada um foi mais ou menos por um lado. Então, já vou passar aqui quem são os jogadores que a gente concordou e o Kevin vai dar uma comentada em cima. Goleiro, Chesney. Zagueiros, Thiago Silva e Gvardiol. Lateral esquerdo, Jordi Alba. Volante, Casemiro. Meia, Gakpo e o Bruno Fernandes. E um atacante, Ener Valencia. Então, acho que esses nomes, assim, foram mais unânimes ali, que todo mundo concordou que foram os melhores em suas posições e foram grandes destaques nessa fase de grupos. O Szczęsny, goleiro da Polônia, dá para dizer quase que ele classificou a Polônia. Ele pegou um pênalti contra a Arábia Saudita. Não é. Um pênalti que contra a Arábia Saudita, quando o jogo estava 1-0 para a Polônia, a Arábia Saudita era menor, depois ele faz um milagre no rebote, faz outras defesas importantes no restante da partida, e contra a Argentina poderia ter sido 5-6 se não fosse o Szczęsny. Pegou um pênalti do Messi, que foi bem batido, ele pegou bem, e fez ali no mínimo mais uns 3 milagres. Se eu não me engano, nas estatísticas, ele é o goleiro que fez mais defesas difíceis na história em um jogo de Copa, desde 66 para cá, que é onde tem as estatísticas ali mais trabalhadas. Então esse é um nome unânime. A gente vai para a zaga. Thiago Silva foi um nome ali essencial para a zaga do Brasil, que é a melhor defesa dessa fase de grupos, ali nos 2 jogos em que o Brasil jogou com o time titular. Foi um nome importante, foi um nome que saiu para o jogo também, o Brasil teve espaço para construir, ele foi também um construtor. A defesa do Brasil não sofreu uma finalização nos 2 primeiros jogos, então um jogador muito bom. Gvardiol da Croácia, outro nome que a gente também concordou, e ele que foi um atleta de uma defesa sólida também da Croácia, que tomou apenas um gol nessa Copa do Mundo e jogou muito bem, foi o principal nome dessa boa defesa croata e a gente entrou nesse consenso. Lateral esquerda, Jordi Alba, jogou os 2 primeiros jogos muito bem. No terceiro jogo foi poupado, entrou no segundo tempo, entrou bem também. Um jogador que já tem mais idade, mas que vem fazendo uma Copa muito boa, principalmente do meio para frente, ele trabalhando nessa equipe muito envolvente, de muito toque de bola da Espanha. Aí, no meio de campo, Casemiro, acho que um nome incontestável, hoje ele é o melhor primeiro volante do mundo, e mostrou isso na Copa, além de ter sido importante no ataque, fazendo o gol da vitória do Brasil contra a Suíça ali no final, também um nome unânime. Senhor Gakpo, da Holanda, outro nome importantíssimo, fez gol nos 3 jogos, se eu não me engano, um gol em cada jogo. Foi o nome ali, um dos poucos nomes que se saiu bem numa Holanda bem burocrática na fase de grupos. Então, um cara que está se destacando muito e está com os dias contados ali no PSV. Logo, logo deve pintar numa liga mais forte do futebol europeu e até num clube grande. Bruno Fernandes, jogador de Portugal, um meia ali que não costuma jogar bem na seleção, mas nessa Copa é o principal nome de Portugal. Nos 2 primeiros jogos, 2 assistências na estreia, 2 gols, uma vitória por 2-0 contra o Uruguai, jogando demais, também um dos nomes da Copa. E no ataque, Ener Valencia, 3 gols e a referência do Equador. O Equador praticamente só faz gol com Ener Valencia. A gente teve até outros atacantes que fizeram 3 gols, que tiveram importância nos seus times, mas nenhum carrega tanto do time quanto o Ener Valencia. Então esses nomes foram mais ou menos unânimes. Vamos lá agora para as divergências. Começando na lateral direita, eu acredito que o lateral direito dessa fase seria o Hakimi, jogador da seleção marroquina. Para mim, é um jogador que apoia muito e praticamente é um meia jogando pela lateral. É um jogador muito vital na parte ofensiva e também na defensiva da seleção marroquina, que para mim é uma das melhores seleções dessa fase de grupos. Kelvin já foi com o Widmer, da seleção suíça. O Widmer, um jogador da Suíça, é um jogador mais conhecido pelo setor defensivo do que pela qualidade ofensiva. Nos 2 primeiros jogos em que a Suíça jogou mais postada, não atacou tanto, ele foi muito bem. Ele teve um errinho ali no gol do Vinícius Júnior no jogo do Brasil, mas ele acabou
dando a sorte do Richarlison estar impedido no início da jogada. Então, um erro que ele cometeu foi num lance que acabou sendo dado impedimento. Foi um lateral e cumpriu muito bem a função dele, a função mais defensiva, e numa posição carente hoje no futebol mundial, não só na seleção brasileira. Teve aquela questão com o Daniel Alves, da convocação ou não dele, então uma posição carente, alguns nomes que são melhores não vem fazendo uma Copa tão boa, caso do Cancelo por Portugal, e do Arnold, que nem titular é na Inglaterra. Então, uma posição mais difícil, mas eu concordo também com você que o Hakimi fez uma boa Copa. É que Marrocos não tem um brilho tão ofensivo, e o Hakimi é um jogador que se destaca mais pelo ataque do que pela defesa. Como o Marrocos é uma equipe mais defensiva, ele não se destacou tanto como a gente está acostumado, dele no PSG, no Real Madrid, Borussia, Inter, mas uma disputa legal ali entre Widmer e Hakimi. Na meiuca, a gente manteve dentro do interclasse espanhol, os dois moleques da seleção espanhola. Eu fui de Pedri, Kelvin foi de Gavi. Eu acredito que o Pedri foi, de fato, o melhor jogador dessa seleção espanhola, porque ele foi o grande armador da seleção. Eu vi o Gavi sendo o cara muito mais de partir para o jogo e o Pedri sendo o grande organizador. Se o Morata conseguiu fazer seus 2, 3 gols ali, se você tem uma criação ofensiva da seleção espanhola, é muito pela organização do Pedri. Então eu coloco ele como, vamos dizer, o maestro desse time espanhol. Eu acho que poderia até ser os dois nessa seleção, os dois foram muito bem, mas é que a gente também tinha que colocar o Gakpo e tinha que colocar o Bruno Fernandes. Alô, então, FIFA, libera 12 jogadores que estão precisando aí. 12, porque nesse caso poderia entrar. Mas eu acho que o Pedro fez uma primeira fase brilhante, mas ele é um jogador de mais controle, não que o Gavi não seja, ele também é. Só que o Gavi, nessa primeira fase, ele foi um cara que também apareceu um pouco mais no ataque, fez gol, um cara que finalizou mais. Então, por esses brilharecos ali um pouco maiores, eu optei pelo Gavi ali na seleção. Brilharecos, o cara que cria as palavras. Vamos lá para o ataque. Kelvin foi de Kylian Mbappé. Eu também concordo que o Mbappé fez uma grande Copa do Mundo, mas o meu atacante seria Taremi. É para mim também o caso do poderia ter 12 vagas. Por quê? Mbappé fez uma grande Copa do Mundo, Taremi, para mim, pela seleção iraniana também. Eu coloco o Taremi no mesmo padrão do Ener Valencia, é um jogador que é decisivo muito para o seu time. Mas eu coloco o Taremi num nível um pouquinho acima do que o Valencia, porque Azmoun também jogou muito bem. Você teve ali os meias do Irã, que são jogadores com pouca mídia, mas que jogaram relativamente bem. Você tem ali um cara que, na figura do Taremi, ele não foi só no camisa 9 do time, ele foi o 9, o 10, o 11, só faltou treinar o time. Então, por isso que eu coloco dele ser tão vital. O Mbappé foi um jogador importante em alguns momentos ali da seleção francesa, mas se não tivesse ele, eu acredito que Griezmann teria dado conta do recado, ou algum outro, o próprio Giroud teria dado conta do recado, não com o mesmo brilhantismo, mas porque era um time francês organizado. Já o Taremi, para mim, ele foi vital para a seleção iraniana. Eu acho que nesse caso eu também concordo que o Taremi fez uma grande primeira fase de Copa do Mundo. Vejo o Ener Valencia à frente, porque acredito que os parceiros de ataque do Irã contribuíram mais com a seleção do que os do Equador. Acho que o Equador teve destaques ali na volância, teve destaques nas laterais, com laterais bem agudos, como o Estupinhão, o lateral esquerdo. Então acho que teve nomes importantes, mas não no ataque. No ataque tudo se concentrou no Ener Valencia. No Irã, apesar dos gols dos atacantes terem sido os dois que foram do Taremi no primeiro jogo, eu acho que teve conteúdo, teve construção, teve chance de gol dos outros jogadores. Por exemplo, o Azmoun, que fez uma Copa muito boa, apesar de não ter marcado. Aí, Mbappé. O Mbappé, eu acho que ele é uma peça fundamental para esse time da Espanha, da França, apesar de ter outros nomes muito bons, como Griezmann, como Giroud, como Dembélé, mas eu acho que o Mbappé é vital para esse time. Ele na ponta, com velocidade, ele foi muito bem, ele apareceu como centroavante no jogo contra a Dinamarca também, foi um jogo onde ele foi muito decisivo, fez os 2 gols, foi um jogo onde a França fez só 2 gols, então foi fundamental para a vitória. Então, para mim, Mbappé, nesse caso, o segundo atacante. Faltou a gente escolher o técnico da primeira fase.
Essa é uma questão. Temos o técnico e temos o craque da competição. Para craque da competição, eu vou de Bruno Fernandes. Vamos primeiro para o técnico, para não deixar um pouco mais de suspense. Técnico eu vou de Tite. É que eu já disse Bruno Fernandes, porque quem tá acompanhando os stories, eu já tinha dito. Pra mim, o Bruno Fernandes é o craque até agora, hein? Então já saiu um spoilerzinho. Mas técnico, sem dúvida, também o Tite. Poupou quando podia poupar nesse jogo contra Camarões, que a gente vai detalhar no próximo vídeo. E também fez aquilo que era esperado nos 2 primeiros jogos de uma forma muito pragmática. Para mim, de fato, o Tite melhor. Ele mostrou todo o trabalho que ele fez durante os 6 anos, toda a construção nos 2 primeiros jogos. Isso foi fundamental para a seleção brasileira ser muito sólida defensivamente e também criativa no ataque, principalmente no primeiro jogo. No terceiro jogo, a equipe jogou bem, mas teve ali uma dificuldade de entrosamento, um time todo diferente. E outra, quando a equipe teve problemas de lesão, ele soube achar algumas alternativas para manter um nível parecido na equipe. Então, acho que o Tite, no geral, foi o melhor treinador na primeira fase, porque a seleção também foi a seleção mais segura. A gente viu várias fragilidades mesmo nas seleções que foram muito bem. No Brasil, a gente não viu fragilidade praticamente nos 2 primeiros jogos, então isso é muito pelo trabalho do Tite. Agora, vamos ao craque. Você já disse que é o Bruno Fernandes. Eu vou votar no Bruno Fernandes também, como o craque dessa fase de grupos. Acho que ele foi fundamental nos 2 jogos de Portugal. E Portugal teve algumas dificuldades nas 2 partidas, principalmente no primeiro jogo contra a Gana, quando toma 2 gols. E o Bruno Fernandes foi fundamental para Portugal conseguir as 2 vitórias e avançar. Mas eu vou dar um outro destaque que para mim foi fundamental nessa primeira fase, que é o goleiro polonês, o Szczęsny. Primeira fase ali fundamental, e que também, se não fosse ele, a Polônia poderia não ter se classificado. Poderia não teria se classificado. Vale uma menção honrosa pro Szczęsny. Vale uma menção honrosa pro Szczęsny. Pessoal, ficamos por aqui nesse nosso super vídeo extra. Vamos falar também da rodada, vamos comentar. Continua acompanhando a gente, que tem muita coisa boa vindo por aí. Ainda estamos no caminho do Hexa, passando em primeiro do grupo, que é muito bom. Com certeza. Em breve voltamos, tem muito conteúdo por aí. É só ficar de olho lá nas redes do Toledo News, nas redes do Pedro, nas minhas redes. Então, acompanhem lá e até mais. Até mais, galera!